Atenção, começamos. Boa tarde, pessoal da Farmácia Integral. Estamos aqui na UC Biologia Molecular, na nossa semana 4. Então, vamos começar fazendo uma retrospectiva do que a gente já viu, tá certo? Vamos fazer uma visitinha lá no Classroom para poder ter essa memória, né? Então, Sofia, está dando para ver o Classroom? Ainda não. Ainda não. Espera aí, vamos ver. Não deve estar dando porque o professor não compartilhou. Mas agora eu vou compartilhar. Tá vendo, gente? É que hoje faltou as 30 pessoas que ficam aqui no backstage me ajudando a pôr no ar o nosso programa. Vamos lá, agora está dando para ver, não está? Isso, agora tá. Então, olha lá, pessoal, já me deram feedback de que esse arquivo da desconstrução, ele é baixável, porque ele é, na verdade, um instrumento aí que eu fiz para vocês, tá certo? Para poder trabalhar nos artigos, que é pegar essa desconstrução e começar a reconstruir o artigo de vocês. Tá? Eu vou falar mais no final, mas a gente já vou adiantar aqui, vou dar um spoiler, que nós vamos iniciar semana que vem os coaches de seminário, tá? Bom, a bibliografia da UC está no plano de ensino, mas alguém me perguntou da bibliografia, os e-books, eu coloquei separado aqui. Esse aqui, pessoal, é o início, tá? Onde está aqui, ó, material, todos os temas e material complementar. Né? Então, o sorteio dos artigos já foi, cronograma de aulas, e aqui tem o formulário inicial que vocês já fizeram, e tem esse questionário inicial da UC. Esse questionário inicial, peraí, é isso aqui mesmo? Isso. Do maior para o menor, a preferência, né? Aí é uma atividade que eu coloquei para vocês, é só escrever, tá? As pessoas às vezes não estão lembrando, o pessoal não lembra que eu marquei como preferência do meu gosto lá no formulário inicial, né? Mas alguma coisa você vai lembrar, coloca lá, olha, sei lá, eu gosto de conservação animal, tá certo? Ou eu gosto de taxonomia, tá certo? Então, procura ver isso, como que isso se liga com a biomol de alguma forma, tá certo? Sempre no intuito de ligar essa preferência de vocês com isso tudo que a gente está vendo na biomol, tá? Para ter mais um sentido, porque isso realmente, a biomol, ela faz interface com muitas áreas do conhecimento nas ciências biológicas, eu acho que isso ajuda, né? Você às vezes está, eu não gosto tanto da biomol, mas a partir do momento que você identifica, né, a importância dela para um aspecto que te interessa nas ciências biológicas, aquilo pode tornar toda essa história da biomol mais interessante. Tá? Então, aqui, sugestão de preparação de vídeos também, aqui tem um vídeo que eu tinha apresentado na aula, vocês podem revisitar. Aqui, material suplementar, vocês vão começar a ver nas semanas. Então, por exemplo, aqui, material suplementar, são alguns vídeos ou matéria, tá certo? Nesse caso aqui, sobre Covid-19, tá certo? Sempre uma coisa que vai conversar também com a biologia molecular e que, no caso, né, tá tratando de um assunto ainda não resolvido, que é a pandemia de Covid, aliás, um momento um pouco assim, né, que a gente não sabe, parece que acabou, mas a gente vê que na Europa, os não vacinados estão tendo agora uma nova epidemia dos não vacinados, isso não acredito que não vai ser muito diferente aqui. Então, é uma questão que continua, tá? E está permeado de biomol, né, gente? Desde os testes da vacina de RNA, tudo isso. Então, é uma questão, assim, não só da gente poder estar vendo isso na biomol, mas também a gente poder dialogar como divulgação científica, tá certo? Com pessoas próximas da nossa família, das nossas amizades, tá certo? Que eventualmente podem não ter uma informação correta, ou tem, você vai conversar com ela, estabelecer uma comunicação. Então, esse material suplementar, vocês não vejam como algo obrigatório. Mas já tem tanta coisa para ver, depois mais isso. Então, gente, aí é vocês que vão ver ou não, é do interesse de vocês. Aquilo que eu falei, dentro do interesse de vocês podem se aprofundar um pouco mais. Tá? A gente está aqui oferecendo material para que vocês possam fazer essas conexões que a biomol, quer dizer, na verdade, uma parte, porque são muitas as conexões que a gente não consegue abordar tudo aqui. Tá? Aqui eu coloquei o que é um cDNA, tá? Porque o professor Marcelo Valim já falou de cDNA
a gente vem falando, nós vamos falar mais depois, tá certo? Mas aqui já tem um vídeo, mas eu não sei direito o que é um cDNA, é um vídeo curto, você vai lá e vê e vai entender o que é um cDNA, a gente vai desenvolver esse assunto depois. Na semana 1, olha lá, nós temos uma apresentação do AUC, né, o que é a biologia molecular, que é essa engenharia genética, tá certo? Aqui a gente está falando de uma engenharia genética manipulada no laboratório, mas no vídeo do Evil Divo aí, a gente está vendo uma engenharia que já está estabelecida, tá certo, nos nossos genomas, tá certo, de como que enfim, o nosso patrimônio genético, né, o nosso genoma, executa um programa, tá certo, que faz com que a gente possa se desenvolver, desde que nasce até morrer, e mais ainda, como que a gente responde aos estímulos do meio ambiente, tá certo? E as questões também de fisiopatologia, tá certo? Como que a gente se mantém saudável, como que a gente pode responder no caso de doenças, tá? Então, tudo isso, gente, lógico que tem as influências do ambiente, mas muito disso está nos genes, está no DNA. Tá? A entrevista com a professora Paula Caroleio, eu espero que vocês tenham visto, né? Ela explica, de certa forma, uma boa parte da dinâmica que a gente está tendo aqui com vocês, que é do ensino ativo, tá certo? Hoje eu estava assim, meio em crise aqui comigo, sabe? Você fala assim, poxa vida, né? Mas e aí, será que o pessoal está gostando? Será que eles não estão gostando? Será que está chato? Será que não está chato? Então, o feedback, ele vem aos poucos, mas uma certa angústia também fica para o lado do professor, né? A gente que está aqui comprometido de mitigar todos esses problemas da pandemia, de poder oferecer com todos os defeitos que a gente tem, né? Somos humanos, mas é muito importante saber ouvir vocês, sabe? E dicas e coisas que eventualmente podem dar dando certo, outros que não estão dando muito certo, tem os canais de comunicação. Então, aqui na semana 1, tem lá, né, o termo CSMA, entrevista, os 5. Né? Aí, pronto. Aqui eu coloquei, gente, algumas questões, tá certo? Que estão relacionadas ao que a gente está vendo, ou as habilidades da Biomol que a gente quer que vocês adquiram, tá certo? E isso é uma coisa que vai ser muito pessoal em relação a vocês, porque a gente não está no mesmo sala onde eu posso chegar e perguntar para vocês. Então, essa questão da autoavaliação, ela é de vocês, né? Esse protagonismo no ensino, né, no aprendizado, é uma coisa que está com vocês, tá certo? Como eu me organizo para os estudos, quem estiver com dificuldade de se organizar nos estudos, seja da Biomol, seja da Biomol junto com todas as outras vocês que vocês estão fazendo, venham conversar com a gente, tá certo? Tem a monitoria, que tem experiência aí de ter feito já bastante o C, inclusive pessoas fizeram presencial, então mantenha esse contato, para a gente é muito importante ter alguma resposta de vocês, né? Então aqui, olha, ficou clara a desconstrução como ferramenta didático-pedagógica para a elaboração dos vídeos seminários, a visualização de links com outros artigos, vídeos seminários, tá? Então, naquela tabela que eu tenho lá, eu passei isso tudo lá para você no PDF, das metodologias, tem todos os artigos, vocês vão encontrar o de vocês lá, e vocês vão olhar na casinha cheia quais são as metodologias que tem o seu artigo, e eventualmente metodologias que tem no seu artigo, que tem em outros artigos que vão ser apresentados, tá certo? Então, isso vocês podem já começar a olhar, tá? E trazer para o nosso coach de seminário, que vai... Gente, aí nós vamos conversar depois, tá? Vamos indo para frente. A Biomol como planejamento, design de um projeto, né, analogia com o caminhão, e execução desse projeto genético molecular, ficou claro, quer dizer, essa questão de que a gente pode entender um mecanismo que já está estabelecido num organismo, tá certo? A gente está lá estudando como que funciona uma rota metabólica, como que é um processo de doença, tá certo? Ou então um projeto que seja uma engenharia para eu poder expressar uma proteína de interesse, tá certo? Um raciocínio para eu poder fazer uma análise taxonômica e filogenética, tá certo? Então, isso é bastante importante, a gente ter essa noção, e aí eu acho que reside uma das grandes belezas da biologia molecular, que é a gente poder não só entender, mas poder também propor soluções aí, né, para melhorar a saúde humana, melhorar enfim, os desastres aí do planeta, tá certo? A saúde animal. Então, tem uma série de implicações que a Biomol pode trazer soluções.
e a gente gostaria que isso ficasse claro para vocês, além dos detalhes de que a polimerase vai de 5 linhas para 3 linhas. Você entende que é importante? É, mas tudo dentro desse contexto maior. Aí na semana 2, olha lá, DNA e hereditariedade, estrutura do DNA e ácidos nucleicos. Né? Então, aqui, por exemplo, nessa semana 2, gente, é porque eu estou do outro lado do balcão aqui de professor, né? Eu posto as coisas. Eu não sei, por exemplo, quando eu postei aqui esse material suplementar, se vocês foram comunicados, vocês são comunicados por um e-mail que avisa, olha, o professor colocou alguma coisa lá na semana 2, né? Porque isso a gente vai construindo. Aqui, por exemplo, nesse material suplementar, tem vídeos, tá certo? Que eu coloquei, que eu estava no Facebook, que a gente não usa mais, que é para que vocês possam olhar, olha, esse assunto aqui não ficou muito claro para mim, eu vou olhar aquele vídeo. Tá? Então, quando eu coloco esses vídeos, são vídeos que eu vi vários, eu sempre vou escolher aquele vídeo que é o menor no tempo para ver e que tem o melhor conteúdo. Então, algumas questões, olha aqui, se a gente obteve as habilidades ou não. O que a estrutura do DNA tem a ver com a replicação descontínua de uma das fitas filha, tá certo? Então, aí você lê essa questão, vê, isso foi discutido no Senado Molecular, mas será que ficou claro para mim? Será que eu entendi ou eu entendi metade e deixo para lá? Tá certo? Então, aí, falta alguma compreensão? Põe no Reensina, pergunta para a gente, tá certo? Põe no Senado Molecular, encaminha pelo grupo, vários canais. Ó, o seminário do grupo envolve coleta de material. Agora, você já sabe qual que é o seminário de vocês, né? Qual material, onde foi coletado, como foi coletado, metadados. Para extração de ácido nucleico, foi extraído o quê? DNA ou RNA? Se não tem, olhe na desconstrução do artigo e encontre um artigo ou grupo que envolva coleta, extração e que utilize uma técnica de biomol comum ao seu artigo. Gente, isso aqui não é uma atividade, não estou pedindo para vocês fazerem, é só uma sugestão, tá certo? Então, vou dar uma olhada, vou fazer. Aqui, ao extrair DNA ou RNA de uma amostra, como aferir a qualidade e a quantidade do produto final, se é DNA ou RNA? O que significa a qualidade e a quantidade do DNA ou do RNA obtido após extração? Tá certo? Então, isso é um conceito que tem que estar muito claro. Tá? Por quê? Porque é o início. Tá? Eu vou extrair o DNA ou o RNA, eu quero saber qual a quantidade, qual a qualidade, para eu poder seguir ou não com as etapas posteriores, tá certo? Então, estou com dúvida, não entendi direito, revisita. Tá? Uma coisa que é interessante é que os vídeos assíncronos, eles estão muito condensados, né? Por isso que não é fácil gravar aqueles vídeos, gente. Parece, eu revendo agora, porque eu gravei o ano passado, eu falo, nossa, parece que é um transe, sabe? Que você vai ali e tal, para poder fazer naquele tempo pequeno. Então, eu acho que o vídeo assíncrono e o PDF do vídeo assíncrono é o mais rápido, eu diria, o mais sintético, para você poder ver o todo. Né? Mas aí tem o vídeo do síncrono aqui, que a gente faz as questões, quer dizer, tem várias maneiras de vocês poderem enxergar o C e olhar aquilo que não está claro e poder esclarecer, tá? Olha aqui, na análise eletroforética de DNA genômico extraído, o que visualizamos no GEL mostrando que a extração foi bem sucedida em termos qualitativos é o DNA lá em cima, perto do pocinho de alto peso molecular. E na análise de extração de RNA total, são as duas bandas de RNA ribossomal, tá? A gente falou isso, discutimos bem. Porque o gel de agarose para análise de RNA total, extraído de uma amostra, tem que ser em condições desnaturantes. Porque o RNA, ele forma pontes de hidrogênio, né, intramolecular entre as suas bases. Então, quando eu quero fazer uma análise de eletroforese, eu quero fazer a separação por tamanho. Tá? Então, se a molécula está toda ali com aquelas pontes intermoleculares, ela vai parecer uma molécula pequena e vai migrar rápido no gel, que não é. Se está desnaturado, ela vai migrar pelo seu tamanho normal. Tá? Fiz essa revisãozinha. PCR, aula passada, olha quanta coisa tem aqui de PCR. Tá? Eu tenho que ver tudo? Não, gente, você tem que... É aí que está, né? Está nas mãos de vocês. O que eu preciso de ver para poder compreender isso? Tudo. Tá certo? Bom, fazer, lógico, o formulário de questões, tá certo? E aí vocês vão elencar o que vocês querem ver. Quero ver tudo, quero ver os vídeos. Nós estamos aqui para guiar vocês. Eventualmente, professor, o que eu posso ver? Mas o que você viu? Para conversar. Então, olha aqui, olhando a desconstrução dos artigos, né?
quais usam PCR, que tipos de PCR eles usam e dentro de que contexto da pesquisa realizada. Essa não é uma pergunta para agora, é uma pergunta para a gente fazer no final do curso, né? Porque não existe só o PCR convencional e o tempo real, existem outros tipos que vão ser abordados nos seminários. Na entrevista da doutora Marília, o diagnóstico molecular da presença do vírus SARS-CoV-2, uma amostra de swab nasal, utiliza CyberGreen ou TACMA. Por quê? Essa é uma questão também que a gente viu na aula, discutiu lá no Senado Molecular nas questões, e fica a questão. Eu sei por que eu uso Cyber ou TACMA, tá? Se eu não sei, então vamos voltar lá, vamos rever a entrevista, tá? Vamos procurar onde está essa informação. E na semana 4, que é a semana agora, né, nós vamos ver então as ferramentas aí para a gente poder manipular o DNA. Tá? Então, enzimas de restrição, vetores, transformação, seleção de clones, e começar a ver mapa de restrição, que é o que a gente vai ver mais no ateliê de clonagem semana que vem. Então, tem aqui o formulário, os vídeos assíncronos, e eu coloquei esse material suplementar, tá certo? Então, aqui, olha, tem a clonagem de DNA, vídeo de 4 minutos. Esse aqui, ó, enzima de restrição, vídeo de 1 minuto. E esse técnica do DNA recombinante, essa aqui é técnica do DNA recombinante, acho que convencional, 2 minutos. Tá certo? E eu ainda coloquei esse vídeo, que é a clonagem de inserto de DNA, que é o que a gente vai fazer no ateliê de clonagem a semana que vem. Tá certo? Então, aqui mostra bem como que a gente vai fazer. E, lógico, vai fazer quem quiser, mas é gostoso. A gente fez com o pessoal do Noturno, eu sugeri, né? Olha, os representantes de grupo, e lógico que a gente estende o convite a todo mundo, abrir a CAN e fazer aqui com a gente. Porque vocês vão ver, a gente vai fazendo, vai cortando, é uma maneira da gente manipular o DNA, né? Que é uma molécula tão pequena, envolve tanta abstração. Então, é uma maneira da gente poder fazer essa engenharia olhando o que a gente está fazendo. A gente acredita que isso seja interessante. E o ateliê de clonagem da semana que vem. Então, aqui, olha, eu vou falar do coach de seminários, tá? A gente vai abrir os agendamentos a partir da semana que vem. Os agendamentos serão no horário assíncrono das 3 turmas, tá certo? Então, por exemplo, vamos supor, a semana que vem, no dia de hoje, que é terça-feira à tarde. Desculpa. Terça-feira à tarde. Não, segunda-feira à tarde. Segunda-feira à tarde. O que a gente vai fazer? Vamos ter a nossa aula, o nosso Senado Molecular, até às 16 horas. Aí, das 16 às 16h30, é aquele período que fica o pessoal mais para conversar, o pessoal que estava na aula, fica ali lá. A partir das 16h30, vai ter os agendamentos lá, vai ter um docs, vocês podem agendar meia hora, tá certo? Então, assim, das 14h30 às 15, das 15 às 15h30, das 15h30 às 18, tá? Então, vai ser 3 períodos de agendamento por turma. Então, na verdade, são 9 no total, né? Com o assíncrono das 3 turmas. Aí é no ritmo de vocês, pessoal. A gente ainda está muito cru com o seminário, a gente quer esperar mais um pouco. Tranquilo, tá? E é vocês que vão ver. Então, esse aqui é o coach de seminário. A questão do engajamento, eu até coloquei aqui, né, e da empatia, é um pouco isso do que a gente procura fazer aqui com vocês, né? Quer dizer, uma coisa que vai para essa animação que a gente fala, né, de fazer uma biomol que não seja chata, no sentido, assim, de ser aquela coisa só de conteudista, sabe? Conteúdo, não é ligar o conteúdo, a gente se estimular, ter atividades, coisas interessantes, tá certo? E, sobretudo, ter diálogo. E, como eu falei para vocês, a gente depende de um feedback de vocês. Não como uma cobrança, mas como algo espontâneo, né? Porque senão, assim, só no final do curso é que a gente vai passar uma avaliação, e às vezes você fala, poxa, mas se eu soubesse disso antes, eu teria mexido em alguma coisa. Né? A agência FAPESP, deixa eu aproveitar que eu estou compartilhando aqui, eu vou mostrar para vocês como que é a agência FAPESP. Está dando para ver? Sofia, por favor. Tá sim. Tá, né? Então, olha lá, pessoal, eu acho que eu já tinha postado, mas eu faço questão de mostrar de novo, porque
eu recomendo que todo mundo assine, lógico, quem quiser. Então, por exemplo, olha aqui, ó, livro aborda o desenvolvimento de novos produtos biofarmacêuticos. Tá certo? Você imagina você ter essa informação? Você entende? Você não vai esperar se formar para sair de dentro da bolha, chegar lá fora e começar a saber o que aconteceu no mundo, tá certo? Então, aqui, olha, tem várias coisas. E aqui ele fala, tá vendo? Ó, receba diariamente novidades da pesquisa científica brasileira. Assine a Agência FAPESP. De graça, pessoal. Então, tem várias coisas. Vai falar da biodiversidade, tá certo? Oportunidades de bolsa, pesquisa, outras oportunidades. Eu acho muito interessante, porque o mundo é muito dinâmico, não adianta você sair com o diploma e defasado com as coisas que estão acontecendo no mundo. Então, eu só vou clicar aqui para encerrar isso, na Assine. Tá? Então, você vai colocar seu nome, onde é a profissão, coloca seu e-mail, e aí vai chegar um e-mail com esse Agência FAPESP. Você vê ou não vê, vê todos depois, enfim, você vai olhando isso no seu time, no seu tempo. Tá certo? Deixa eu ver o que mais que eu tinha para falar. Eu acho que era isso. Vamos entrar agora no... Gente, nunca teve música, agora... Estão ouvindo samba? Tá dando para ouvir o samba aí, Sofia? Eu não estou ouvindo nada, não. Não? Ah, melhor. Ótimo. Eu já fico assim, sabe? Parece que vai atrapalhar a aula. Pessoal, então é isto por enquanto, né? Nós estamos nesse ponto, tá? A gente agora vai começar a manipular o DNA, então vocês têm lá todo o material e vamos fazer então agora o nosso senado molecular. Sofia, por gentileza, você pode me dizer, eu vou te falar os grupos. Gente, só um segundo, deixa eu ver de onde vem essa música. Gente, não posso nem reclamar, é um barzinho que está inaugurando aqui do lado de cá. Não reclamo, pode inaugurar, depois a gente vai. Sofia, você pode falar para mim, por favor, os grupos que tem? São 13 grupos. Os senadores que estão presentes? Isso. Você quer os nomes? É dos grupos, que eles estão colocando o grupo e o nome, né? Isso. Posso falar? Pode, por favor. Grupo 1, Amanda Rocha. Ok. Grupo 2, Juliane Pelim. Juliane, ok. Grupo 3, Iai Rodolfo. Acredito que seja assim, se não for, me desculpe. Desculpa, eu vou chamar de Rodolfo, tá bom? Como que é? IA? Eu não sei. Rodolfo, Y-A-I. Peraí. Tá bom. Iai Rodolfo, ok, perfeito. Grupo 4. Ok. Matheus Alcântara. Matheus. Grupo 5, Alicia Azuma. Alicia, ok. Grupo 6, Franciele Pérez. Franciele. Grupo 7, Fernanda. Grupo 8, Tatiana. Grupo 9, Kimberly. Grupo 10, Bruna. 11, Gabriel. 12, Joana. 13, Maria Eduarda. Beleza, vamos começar então? Deixa eu colocar aqui, e aí vocês podem ir pondo as dúvidas, interromper, dar a parte, tá? Aqui é bem
Tem que ser uma coisa divertida e relax. Então, vamos lá, olha, semana 4, né, verdadeiro ou falso. Vamos começar com a questão 1A. Senadora Amanda, boa tarde, senadora, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Vamos lá, olha, normalmente, senadora, os sítios de restrição são repetições invertidas, ditas palindrômicas. Isso é verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Os sítios de Verdadeiro. restrição, eles são formados através de um corte de sequência de DNA pelas enzimas de restrição. E são repetições palindrômicas, né? Pois a sequência 5', 3', possui uma fita complementar que quando é lida no mesmo sentido, ela é idêntica. As enzimas de restrição são dímeros formados por duas subunidades idênticas, onde o eixo de simetria da enzima é o mesmo da sequência do DNA. Então, a ligação fosfodiéster, que é clivada em uma fita, também é a região clivada na outra fita. Perfeito, senadora. Eu até coloquei, lá, tá vendo? O Matheus colocou, subir no ônibus, socorra-me em Marrocos, tá? Isso é palindromismo, se é que existe essa palavra, né? Ou seja num sentido, no caso, 5' para 3', aí é a mesma sequência da fita de baixo, de 5' para 3', obviamente, né? E aí, no caso, eu não lembro se tem agora essa questão, mas se for um spoiler, não tem problema. Senadora, por que seria, então, palindrômico? As enzimas reconhecem palindrômico, quer dizer, a enzima de restrição reconhece essa sequência. Ela reconhece na forma de monômero, ela quebra uma ligação, corre para baixo e quebra outra? Como que é isso? Vocês viram isso? Só um minutinho, professor, que eu vou ver com o meu grupo. Isso, veja aí. É assim, né, pessoal? Está aqui o DNA dupla fita e ele vai reconhecer um sítio aqui e outro sítio aqui, na mesma sequência aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. GATTC, CTP, AG. Aqui é 5', 3', 3', 5'. Ele vai reconhecer aqui e vai reconhecer sempre aqui. Tá certo? Não sei se dá para ver aí. Eu acho que esse daqui é Eco R1. Gente, tá péssimo lá, mas eu vou fazer o meu blackout ali para a semana que vem, que é o ateliê de clonagem, para não ficar esse negócio aqui. Tá? Então, a pergunta é, a enzima ela reconhece entre o G e o A, corta a ligação fosfodiéster, e depois a mesma subunidade vem aqui embaixo e reconhece, corta, tá certo? No caso aqui seria um monômero que vai reconhecer esses dois sítios, ou ela age de forma a ter duas subunidades para poder cortar? Essa aqui é a questão. Tá? Então, o grupo está vendo aí, vamos seguir para a questão 2, e aí a gente já emenda com essa daí. Então, grupo professor. B, senadora Juliane. Oi, conseguiram? É por duas subunidades, não é? Isso aí. Exatamente, tá certo? São duas subunidades da mesma enzima, uma que vai reconhecer a fita de cima e vai cortar aqui entre o A e o G, tá certo? E a outra subunidade que vai reconhecer a fita de baixo, vai cortar entre o A e o G, na mesma posição, tá certo? É isso mesmo, tá? Por isso que ele reconhece em cima e embaixo a mesma sequência, tá? Duas subunidades da mesma enzima. Obrigado, senadora. Grupo 2, então, senadora Juliane, boa tarde. Oi, boa tarde, professor. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, oi. Olha, são endonucleases, né, as enzimas de restrição, pois clivam dentro do DNA em sequências específicas. Professor, colocamos que é verdadeiro,
porque as enzimas de restrição, elas se ligam ao DNA e atuam como uma tesoura molecular, cortando em sítios específicos, que são denominados de sítios de restrição, e eles estão localizados internamente ao DNA. Então, esse corte, ele vai poder produzir extremidades abruptas, ou também chamadas de cegas, ou protuberantes ou coesivas. Perfeito, perfeito, né? Então, se a gente pegar esse exemplo mal desenhado, que o professor desenha muito mal, é um DNA que vai embora para cá e vai embora para lá. E a sequência que vai reconhecida está aqui no meio. Então, realmente é uma endonuclease. Porque a gente tem DNAs, pessoal, que são exonucleases, que ela digere o DNA pelas pontas. Tá certo? Então, mas como que eu sei isso? Gente, é aquela história do arsenal, você entende? Vocês entram aqui com um estojinho, onde vocês sabem o que é o DNA, tal, e vão sair no final com uma mala de viagem com todas as ferramentas da Biomol, tá certo? Então, essas ferramentas são enzimas específicas que funcionam dentro da célula, mas que no laboratório a gente consegue usar como engenheiro genético, tá certo? Se eu quero cortar dentro de uma sequência, o DNA no meio de uma sequência específica, eu sei que eu tenho o recurso da enzima de restrição. Se eu quiser fazer uma digestão parcial aqui do meu DNA, né, para comer um pedaço dele a partir da extremidade, eu vou usar uma exonuclease, tá certo? E isso são ferramentas disponíveis nas empresas, a gente compra isso. Obrigado, senadora. Vamos passar para a questão 1C. Então, agora o senador Iai Rodolfo. Boa tarde, senador. Boa tarde, professor. Boa tarde, turma. Tudo bem? Tudo jóia. Vamos lá. Olha, em bactérias, a metilação de sítios específicos de restrição do DNA do bacteriófago infectante, tá? Então, a gente está falando daquela questão do bacteriófago infectar a célula bacteriana. Lendo de novo. Em bactérias, a metilação de sítios específicos de restrição do DNA do bacteriófago infectante ajuda no reconhecimento e clivagem do DNA do invasor pela enzima de restrição, que reconhece a mesma sequência da metilase, evitando a clivagem do DNA da bactéria hospedeira. Vocês entenderam como verdadeiro ou falso, senador? A gente respondeu como verdadeiro, pois as bactérias possuem um mecanismo baseado na enzima de restrição e também metilase, que é uma enzima de modificação, onde elas metilam todo o seu DNA com uma metilase específica. E no caso de um ataque por um vírus, a enzima de restrição da bactéria hospedeira vai clivar a invasão do bacteriófago, mas não clivará seu próprio DNA, porque seu genoma está metilado na mesma posição da enzima que vai clivar o DNA exógeno. Certo. Pessoal, uma coisa, eu, por exemplo, estou aqui falando com vocês e eu tenho aberto aqui comigo o PDF que eu usei para gravar o A5, né? Acho que isso também é uma boa maneira de seguir aqui o Senado, porque normalmente, o que eu faço, gente? Essas questões aí não é que estão prontas do ano passado, eu estou fazendo agora. É porque tem muitos grupos no curso do noturno, eu tenho que ter mais questões. Então, eu vou fazendo as questões meio que na ordem dos slides, tá certo? Então, vocês podem eventualmente seguir aí, dando uma olhada. Olha, tem uma pegadinha aí, porque você, na verdade, a explicação foi correta, né? Você falou que a metilação de sítios específicos do DNA do hospedeiro, que é a bactéria, né? Porque se a bactéria tem DNA, tá certo? E ela tem a enzima que cliva DNA, tem que ter um mecanismo para que aquela enzima não clive o DNA dela, que aí vai tornar inviável aquele ser, né? Aquela bactéria. Então, o que acontece? A bactéria, ela, como você muito bem explicou, senador, a metilase específica de sítios de restrição, tá certo? Por exemplo, aqui EcoRU vai ter uma metilase que vai lá, vai colocar um radical metila aqui, tá certo? E esse radical metila, ele vai impedir que a enzima de restrição tenha acesso ao sítio de clivagem, causa um impedimento estérico aqui, tá certo? Então, protege o DNA
dele ser digerido pela própria enzima de restrição. Porém, olha como que é o enunciado aqui, gente. Essa é a questão do enunciado. Em bactérias, a metilação de sítios específicos de restrição do DNA do bacteriófago. Tá certo? Então, isso é uma incorreção aqui no enunciado, porque quem é metilado não é o DNA do bacteriófago, que é o agente invasor infectante, né? Mas é o DNA dela mesmo. Tá? Tanto que quando o bacteriófago introduz o seu DNA ali dentro para ele ser replicado, ser traduzido, montar as proteínas para lisar e gerar novos capsídeos, o que acontece? O DNA dele não está metilado, mas o da bactéria está. Então as enzimas vão lá e picotam o DNA do invasor e mantém o DNA da célula íntegro, tá? Como se fosse um sistema imune primitivo aí, né? Em termos de vida, porque as bactérias estão no planeta há bilhões de anos. Então, pegamos a incorreção aí, senador? Aqui no comecinho? Sim. Então, e como o senhor falou, a incorreção é no início do enunciado, onde está dito que em Isso. bactéria, a metilação de sítio específico de restrição do DNA do bacteriófago infectante. Normalmente, não deve ser do bacteriófago infectante, mas da bactéria hospedeira. É isso? Isso. Exatamente, senador, exatamente. Gente, agora vocês, por isso que eu acho interessante, lógico, não é que eu estou vendendo sardinha aqui, mas a gente está experimentando esse Senado molecular. Se eu coloco essa questão numa prova, por exemplo, e você vai lá, você sabe a questão, e no enunciado você erra, aquilo é muito chato. É verdade. Nesse aspecto, eu acho muito gostoso que a gente possa discutir isso aqui, porque, inclusive, esse tipo de questão, mas era verdadeiro, é falso, é o que traz mais discussão um pouquinho para a gente entender o raciocínio. E, às vezes, também, pessoal, eu tendo que fazer aqui tudo muito rápido, tal, eu erro no enunciado, e a gente já corrige juntos. Tá vendo? Aí ela não percebeu a pegadinha, né, Júlia? Então, é essa questão, sabe? Você fala, mas espera aí, vamos lá, vamos para a próxima. O que pode ter nessa próxima? Então, agora, o senador Matheus, do grupo 4. Senador, tudo bem? Oi, professor, tá ouvindo? Tá ouvindo, perfeito. Olha lá. Cada enzima de restrição corta o DNA em uma determinada sequência específica, chamada sítio de restrição. Verdadeiro ou falso para vocês? O meu grupo, depois de discutir essa daqui, a gente acredita que essa daqui é verdadeira. Certo? Perfeito. Eu gostaria de Certo. trazer uma curiosidade Né? para você, professor. Fale, por favor, senador. Eu trouxe um artigo, certo? Depois eu coloco aqui para vocês. Queria comentar sobre uma área de interesse meu, que eu achei interessante, que tem a ver com a enzima de restrição, certo? Provavelmente já ouviu falar sobre uma coisa chamada teste de paternidade. Certo? Sim. Tem bastante a ver com a enzima de restrição, achei bacana. Então, como que funciona isso e por que ela tem a ver com a enzima de restrição? Então, o primeiro passo aqui, de acordo com o artigo, né? Eu vou ler o artigo. Isolamento do DNA do material disponível, que pode ser sangue fresco ou seco, bulbo capilar ou fragmento de tecido. Beleza, cara, a gente pegou o DNA até agora. Certo? Daí, separação das tiras, ele coloca a tira e a fita, né? De DNA por calor. Então, ele vai dividir as fitas. Aí vem a parte interessante. Ele corta o DNA em fragmentos de restrição, mediante banho com enzimas de restrição. Aqui entra a parte que a gente está estudando. A propósito, a enzima que ele usa é a TAC1 e SMA1, certo? Ele especifica aqui. Por que o cara faz isso? Eu não vou entrar em detalhe para não digerir muito tempo, certo? Mas ele corta as enzimas, ele usa as enzimas de restrição para cortar o DNA, para colocar uma sonda nessas enzimas, certo? Nesses trechos do DNA. Quando ele faz isso, ele consegue localizar esse DNA depois que ele coloca numa fita, né? Ele usa gel lá e coloca nessa fita. Utilizando essa fita, ele consegue comparar o DNA de um pai e de uma mãe, por exemplo, com a do filho. Basicamente, esse é o propósito. Eu queria trazer mais essa curiosidade mesmo sobre a enzima de restrição. Ótimo. E o que tem a ver com a perícia. Eu achei bacana comentar. Legal, senador Matheus. É um assunto bastante em alta, viu, esse negócio de perícia. Inclusive, temos ex-alunos da Unifesp que são peritos,
passaram naqueles concursos super difíceis, estão se realizando, você vê um filão muito legal, e realmente, quando você está trabalhando com essas enzimas de restrição, você pode ver padrões, tá certo? Que podem se repetir quando você tem lá uma filiação, né, um vínculo genético, ou não, no caso do teste de paternidade. Você falou, pode estar seco o sangue, porque, Amostra, né? por exemplo, vamos supor, tem uma questão, muitas vezes essas questões envolvem processos no judiciário, né? Então, sei lá, tem uma pessoa que está lá no Acre, por exemplo, um lugar distante, que eventualmente não vai ter tudo para poder fazer o exame, eles recolhem num papelzinho de filtro uma gotinha de sangue, e aquilo eles mandam pelo correio, chega aqui no Instituto Criminalística, isso é avaliado. Tá? Gente, olha, achei muito legal, viu, Matheus, você falar disso, porque a gente voltaremos nesse assunto. Tá? E a semana que vem tem o ateliê, na próxima semana a gente vai falar de sondas, a gente pode voltar nesse assunto. Muito obrigado. Da hora. Eu volto então, coloco o artigo para você depois. Isso, põe aqui para gente isso. Vamos ver agora, pessoal. Agora a senadora Alícia, do grupo 5. Tudo bom, senadora? Tudo bem, professor. Boa tarde. Boa tarde. Olha lá, senadora, vamos ver essa questão. Ao digerir um DNA genômico íntegro, com uma enzima de restrição que reconhece uma sequência específica de 6 pares de base, deve-se obter um número de fragmentos maior do que quando se utiliza uma enzima que reconhece um sítio de 4 bases. Eu coloquei que é falsa, porque como foi mostrado em aula, as frequências em que ocorrem os sítios de restrição é baseado na fórmula 4 elevado a n, onde o n é o número de pares de base no sítio de restrição. Então, dessa forma, ao usar para digerir um DNA genômico íntegro, uma enzima de restrição que reconhece uma sequência específica de 6 pares de bases, a cada 4.096 bases vai existir um sítio de restrição. Ou seja, irá obter um número de fragmentos menor do que se utilizar uma enzima de restrição que reconheça um sítio de 4 bases. Porque, nesse caso, a gente vai ter um sítio de restrição a cada 256 bases. Então, uma vez quanto maior o valor de N, mais bases eles irão reconhecer, e aí teremos um menor número de fragmentos, mas com tamanho de fragmentos maiores. Exatamente. Então, isso também, pessoal, é uma ferramenta, tá? Lá na aula fala que a gente tem comercialmente centenas de tipos diferentes de enzimas de restrição, que são tesouros que reconhecem sequências específicas. E aí depende do que você quer fazer com o seu DNA. Então, o DNA é enorme. Eu preciso trabalhar esse DNA com fragmentos maiores, tá certo? Eventualmente, eu quero fazer uma biblioteca desse genoma. Eu não vou querer ter 10 milhões de clones para representar o DNA todo. Eu vou querer clonar fragmentos maiores para que em menos clones eu tenha tudo que eu quero. Tá? Então, eu vou usar uma enzima que reconhece um número maior de bases. Tá? Por quê? Porque ela vai cortar a cada mais bases. Agora, se eu quero dar uma picotada, cortar o meu DNA em fragmentos pequenos, eu vou escolher uma enzima que reconhece um número menor de bases. Tá? Obrigado, Matheus. Ele colocou aqui o artigo, mas a gente procura ali, depois a gente acha, viu? Agora, vamos partir, então, para a questão 2. Vou começar a correr um pouquinho, porque você sabe que o professor fica neurótico com o tempo, né? Não posso passar das 2 horas. E depois também fica chato, a gente quer dormir, a gente não gosta. Chatice na Biomol não, hein, gente? Olha lá. Vamos. Na questão 2A, então, temos aqui a senadora Franciele, é isso? Isso, professor. Isso. Senadora Franciele, boa tarde. Olha Boa lá. tarde. Verdadeiro ou falso, né? Agora que nós estamos focando em vetor plasmidial, senadora. Senador, o vetor plasmidial contém uma marca seletiva que permite distinguir entre células transformadas e células não transformadas com o plasmídio. Isso seria verdadeiro ou falso? O meu grupo colocou, professor, como verdadeiro, que é possível identificar que eles contêm plasmídio recombinante pela coloração diferencial, que é a seleção branca e azul. Professor, está escutando? Estou escutando. Aí, perfeito. Não, você falou da seleção branca e azul, né? Isso. Então, aí no caso, justamente, né, a marca seletiva é o quê?
o fato da beta-galactosidase estar sendo ativa, deixando a bactéria azul, ou branca, deixando ela, mostrando que é recombinante. A gente vai ver depois. Mas você poderia me falar um outro tipo de marca seletiva que a gente usa bastante para poder eliminar células não transformadas e crescer só as não transformadas, e crescer só as transformadas que tem lá no vetor? Eu posso dar uma discutida aqui com o meu grupo para verificar? Pode, claro. Eu vou dar a dica, tá? Vou falar AMP, fala bem assim, ó, AMP, fala baixinho. Dá uma olhada aí no AMP. Tá? E Ok. eu vou falar, enquanto isso, eu vou falar uma outra marca seletiva, porque aí é aquela história, pessoal. Porque tem lá, você isolou um plasmídio, você fez um plasmídio, nós vamos fazer isso. Já estamos falando de plasmídio, né? Falando aqui, a gente vai falar mais na próxima aula. Tá? Então, você tem aquele plasmídio recombinante, ou não, que você tem, e você vai transformar na bactéria. Tá certo? A bactéria está num tubinho de ensaio pequenininho, você vai lá e coloca o DNA do seu plasmídio. Só que a quantidade de bactéria é em muito excesso, está sempre muito mais em excesso do que as que vão ser transformadas, as que vão receber o plasmídio. Aí você faz a transformação, ou por choque elétrico, ou por choque térmico, as células tratadas com cálcio, acho que eu estou dando algum spoiler aí, mas tudo bem. E aí o que acontece, pessoal? A hora que você plaqueia aquelas células transformadas num meio de cultura com a substância que vai selecionar, ele vai selecionar o quê? Quem recebeu o plasmídio e quem não recebeu o plasmídio. Então, as bactérias que receberam o plasmídio, que é a grande minoria ali, elas adquirem uma vantagem que permite elas sobreviverem naquele meio. E as que não receberam o plasmídio, elas morrem. Tá certo? Então, a maioria das células que não recebeu o plasmídio de interesse, ela vai morrer. Se vocês colocarem aí no... Gente, eu estou falando, mas está tudo no slide, tá? Do PDF aí. Vocês podem olhar, inclusive, se tiver dúvida, falar, professor, eu não estou entendendo. Fala que a gente projeta aqui na hora, tá? Está aqui na minha mão. Tá? Então, você faz isso. Então, uma das maneiras é o que o grupo está vendo. A outra maneira é você ter como marca de seleção auxotrofia. Tá certo? Então, você vai ter uma célula hospedeira, que é uma célula que ela não consegue sobreviver no meio mínimo. O meio mínimo na placa de Petri é um meio que só tem sais, tá certo? Tem os nutrientes muito básicos, não tem proteínas, tá certo? Então, assim, ele, vamos dizer assim, é um meio definido. E essa bactéria hospedeira, ou, enfim, uma levedura hospedeira, você já usa ela, por quê? Porque ela tem um defeito, por exemplo, ela não consegue sintetizar um determinado aminoácido que é vital para ela se desenvolver, tá certo? Então, a bactéria, normalmente você coloca no meio mínimo, ela vai morrer, porque ela não consegue sintetizar aquele aminoácido. Já o plasmídio, que você vai transformar um gene de interesse, tem um pedaço dele que é justamente o gene que sintetiza aquele aminoácido que a bactéria, que a levedura não consegue sintetizar. Então, quando você transforma todas aquelas bactérias, tá certo, que tem essa auxotrofia, você vai estar complementando, né, as bactérias que receberam o plasmídio, vão começar a produzir aquele aminoácido e vão sobreviver no meio mínimo. Todas as outras que não receberam o plasmídio vão morrer. Qual outra marca, senadora Franciele, vocês viram aí? Eu estou procurando. O meu grupo não está conseguindo achar. Espera aí, vamos ver se eu acho. Peço desculpa. Ah, imagina, não tem desculpa não, a gente vai fazendo aqui. Tá dando para ver aqui a aula aqui? Para mim não estou Tá dando para ver, Sofia? Vocês estão... Eu não sei se eu estou... eu não estou compartilhando nada, né? Não, só está Vou compartilhar aparecendo você. rapidinho. Gente, a gente ainda tem 1h e pouco, então vamos com calma, porque isso aqui, olha, esse é até legal para a gente poder ver aqui como que a gente pode, uma sugestão de como a gente pode acompanhar aqui, né? Então, por exemplo, olha, tá dando para ver agora o slide da aula? Sim. Tá? Então, olha lá, a gente tem aqui o plasmídio, tá certo? E aqui, olha, eu vou transformar as células, tá certo? Eu vou dar o spoiler aqui, tá? A gente falou da auxotrofia, mas a gente pode ter um gene de resistência a antibiótico que está codificado no plasmídio, tá certo? E aí o que acontece? Você faz a transformação, a célula transformada,
ela produz uma enzima que degrada o antibiótico, tá certo? Então, você vai plaquear, depois da transformação, algumas células, menor parte, recebeu plasmídio, foram transformadas. A grande maior parte das células não recebeu plasmídio, não foram transformadas. Você vai plaquear essa mistura, você não sabe quem é, você vai ter que selecionar. No meio nutriente, tem todos os nutrientes, mais o antibiótico ampicilina. Tá certo? Então, todas as células não transformadas, elas não têm capacidade de sobreviver no meio com esse antibiótico. As células transformadas passam, então, a expressar esse gene que tem uma enzima que degrada o antibiótico. Então, as colônias que vão crescer aqui depois, elas são resistentes ao antibiótico, tá certo? Depois que faz aqui a transformação. Tá vendo? A gente mostra aqui, né? Que você dá um choque térmico, ou pode ser por choque elétrico, e aí vai entrar o plasmídio lá. Tá certo? Pessoal, olha aqui, ó, clones contendo plasmídio. Por quê? Porque foi selecionado, porque o plasmídio tem a marca de seleção. Ficou mais claro agora, pessoal? Professor, posso fazer uma pergunta sobre isso? Por favor, Juliana. Por favor. Por exemplo, assim, o senhor comentou, então, que esse DNA que vai estar sendo replicado, nesse caso, ele vai ser resistente à ampicilina, certo? Mas isso não Ele foi... leva resistência. Ele leva uma resistência. É que eu fico pensando assim, só no futuro, será que isso não interferiria, por exemplo, uma pessoa de ter essa resistência ao antibiótico? E aí ter que utilizar um antibiótico muito mais forte, cada vez mais forte? Ah, sua pergunta é excelente, Juliane. Excelente sua pergunta. Então, nessa a gente está manipulando o laboratório. Trabalhar com Escherichia coli, uma bactéria entérica, tá certo? E eu estou colocando nela um gene de resistência a antibiótico, e se eu que estou trabalhando ali me contaminar com essa bactéria? Eu vou estar com uma bactéria que é resistente a antibiótico, correto? Isso. Mas tem um detalhe, Juliane, é que nesse caso, no laboratório de pesquisa, a gente utiliza genes de resistência a aminoácidos que não são utilizados na clínica médica, tá certo? Para humanos, nem para animais. Então, são antibióticos utilizados só para pesquisa. Tá? Então, com isso, você não vai, digamos, queimar as possibilidades de poder ter antibiótico para combater. E outra coisa também é que as cepas que a gente trabalha no laboratório não são as cepas, digamos, ambientais, tá certo? O Escherichia coli que veio lá do intestino de alguém. São cepas que já vêm sendo trabalhadas. Elas têm mutações em várias regiões, justamente para poder garantir que ela não sobreviva fora das condições do laboratório. Tá? Então, tudo isso entra dentro de um conceito importantíssimo, que é o da biossegurança. Tudo bem, Juliane? Professor. Sim, obrigada. Fica mais legal assim, né? Dá um certo alívio para a gente poder trabalhar com isso, né? Com certeza. Ô, professor. Olha, pois não. Não, continuando isso, essa última coisa que você comentou da pergunta da Juliane, então significa que todas as cepas que são trabalhadas no laboratório, elas não têm esse perigo, então, é isso? É minimizado todo esse perigo. Lógico que vai depender, né, se uma pessoa está imunossuprimida, mas há esse cuidado na biossegurança, além das condições de trabalho, né, que você tem que trabalhar sempre num fluxo, tem todas as condições de trabalho, mas a gente não faz, por exemplo, bactérias resistentes a antibióticos que a gente utiliza, que é utilizado na clínica médica, tá certo? Para não dar esse tipo de problema, tá? Então, isso a gente está falando de antibacterianos, mas os antifúngicos também, tá certo? Sempre procurando moléculas que não são utilizadas na clínica. Tem aqui a Bruna, quando chegar a minha vez, responder aqui. Pode sim, à vontade, Bruna. Pode. Vamos lá, então. Obrigado, senadora Franciele. Vamos voltar aqui para nossas questões. Estamos indo. Aqui. Agora vamos para o 2B. Senadora Fernanda. Tudo bom, senadora? Oi, professor. Tudo bem e você? Ver se eu consigo acelerar aqui. Tudo bom, querida. Olha, é desejável que o plasmídio possa se integrar no cromossomo da célula bacteriana hospedeira. Isso é verdadeiro ou falso?
A gente colocou que é falso, porque os vetores mais usados para clonagem, como as moléculas de DNA, eles são capazes de se replicar de maneira independente do restante do genoma. Isso porque os plasmídeos, eles são moléculas de DNA de replicação autônoma que ocorrem naturalmente nas bactérias. Exatamente, pessoal. Porque, assim, se ele se integra no cromossomo, significa o quê? Que ele só vai duplicar quando a célula se partir em duas. Tá certo? Vai quando todo o patrimônio genético, o DNA todo se dividir. Quando o interessante para a gente trabalhar com plasmídeos é justamente que ele é uma fabriquinha de DNA para a gente, tá certo? Das nossas construções, para a gente poder isolar, depois modificar, checar, passar para organismos, tá certo? Então, o interessante é que ele não se integre no cromossomo, porque, como foi bem falado pela senadora, ele possa se replicar autonomamente, inclusive esses vetores plasmidiais, eles são multicópias. Tá? Em uma célula de bactéria, você pode encontrar, às vezes, dezenas ou até centenas de cópias desse plasmídio. Então, isso facilita muito o trabalho do pesquisador para poder manipular e recuperar material, quantidade de DNA da construção que você fez, tá certo? Para poder manipular, fazer digestão, sequenciar, todas as checagens, tá? Então, o desejável é que ele não se integre. Muito bem, senadora. Vamos agora para a questão 2C. Senadora Tatiana. Senadora, senhor, tudo boa bem? tarde. Tudo, senhor. Boa tarde. Vamos lá. O enunciado aqui, olha, em relação a plasmídio. Pode ser introduzido, transformado artificialmente somente em células bacterianas naturalmente competentes, como a cepa de Streptococcus pneumoniae que Griffith usou no experimento dos ratinhos na verificação do princípio transformante. Seria verdadeiro ou falso? O nosso grupo colocou como falso, porque apesar da introdução de vetores plasmidiais precisar ser em células competentes, ela não necessariamente precisa ser naturalmente. Você tem duas técnicas para poder transformar a célula não competente em competente, por choque térmico ou eletroporação. Perfeito, perfeito. Excelente resposta. Então, isso leva a gente a pensar o quê, gente? Que, na verdade, Griffith teve uma sorte imensa, porque ele trabalhou com essa cepa de Streptococcus pneumoniae, que tem naturalmente lá na membrana um mecanismo para poder entrar DNA do exterior para o interior, tá certo? Ela para ser transformada naturalmente. E não são todas as bactérias que são assim. Então, as do nosso interesse no laboratório, se ela não tem um mecanismo natural para ser transformada, e tem bonitinho lá no slide, não tem problema. A gente faz isso induzindo, como a senadora falou muito bem, por eletroporação ou por choque térmico as bactérias tratadas com cloreto de cálcio. Tá? Se restando dúvidas, põe aí para a gente. Obrigado, senadora. Vamos agora, então, senadora Kimberly, para a questão 2D. Tudo bem? Oi, professor. Tá me escutando? Olá. Perfeito, perfeitamente. Então, plasmídio ainda, olha, deve ser facilmente recuperável após amplificação in vivo dentro da célula hospedeira. Verdadeiro ou falso? O meu grupo colocou como verdadeiro. Só que a gente não chegou numa justificativa concreta sobre isso. A gente respondeu verdadeiro só. Tá, vamos pensar aqui juntos, então. Olha, primeiro, né, deve ser facilmente recuperável. O que é amplificação em vivo, gente? A amplificação em vivo é a replicação independente do plasmídio que a gente acabou de falar, né? Uma vez que você transforma, ele tem lá aquela lembra a origem de replicação, que é reconhecido pela maquinaria de replicação da célula hospedeira, porque tem que ser compatível, lembrar sempre disso. Então, no caso da bactéria, tem a hora de bactéria. Ele vai começar a multiplicar várias cópias, tá? E a gente quer ter justamente quantidade desse DNA. Então, é facilmente recuperável. Facilmente recuperável como, gente? Fazendo uma extração de plasmídio, que é uma prática que a gente faz no laboratório didático com vocês, que infelizmente não vamos fazer, tá certo? Mas é bem simples para a gente poder recuperar ele em quantidade. Então, perfeito. Certíssimo. Obrigado, senadora. Vamos agora para a senadora. Senadora Bruna, tudo bem?
vindo aqui. Hoje a festa ali tá boa, gente. Tranquei todas as portas aqui. Senadora Bruna. Ah, a senadora Bruna que vai responder pelo chat, desculpa. Vamos lá, senadora. Plasmídio possui marca de seleção capaz de transformar... Desculpa. Marca de seleção capaz de conferir às células hospedeiras transformadas resistência a antibióticos específicos ou capacidade de sintetizar um componente nutricional em hospedeiro oxotrófico, permitindo seu crescimento em meio nutricionalmente mínimo. Verdadeiro ou falso, senadora? Depois do mega spoiler que o professor deu ali em cima, né? Verdadeiro, né, gente? A gente viu ali, né, que o plasmídio que vai transformar, ele vai trazer esse elemento de seleção, né, que vai permitir... Ah, olha aqui, ó. Apresenta o plasmídio, as marcas de seleção mais usadas são genes que dão resistência a antibióticos. Apenas as células hospedeiras que apresentam, né, que receberam ou foram transformadas com plasmídio recombinante, são colocados no meio com antibióticos, são as únicas que podem sobreviver. Um exemplo é o vetor comercial PUC18, que é resistente ao antibiótico ampicilina. Tá? Tudo bem, pessoal? Acho que ficou claro agora, né, essa questão. O plasmídio ele sempre vai levar, né, essa vantagem que vai permitir eliminar o que não está transformado e selecionar o que está transformado. Isso facilita muito a vida da gente, né, no laboratório. Obrigado, viu, senadora Bruna? Vamos agora para a questão 3, acho que está indo bem, né? Senador Gabriel, a questão 3A. Tudo bom, senador? Boa tarde, professor. Boa tarde, gente. Boa tarde. Eu peço Boa desculpa tarde, de antemão, porque eu tô com uma tosse alérgica e posso acabar tossindo enquanto eu falo, tá? Ah, sem problema, senador. Estamos no mundo real, senador. Isso acontece mesmo. Olha lá. Ó, Partindo do DNA... Agora acho que... vamos lá. Partindo do DNA genômico, amplificamos por PCR o gene com introns, para que esse inserto de DNA seja clonado no vetor apropriado e produza a proteína recombinante correspondente e funcional na célula hospedeira. Então, o meu grupo e eu, a gente acredita que seja falso, porque essa região dos introns é uma região não codificante, né? Que é retirada pelo processo de splicing do processamento do RNA. Então, se o objetivo é produzir uma proteína funcional, manter essa região não codificante fará com que a proteína produzida não seja totalmente funcional. E eu ainda suspeito que ainda tem problema com os plasmídios e o bacteriófago, que eles aceitam um inserto muito pequeno de DNA e você querer manter esses introns seria até antiprodutivo, assim. Verdade, exatamente. A questão dos vetores, né? A gente fala mais ou menos do plasmídio, mas você tem também um arsenal de vetores que podem receber fragmentos maiores ou menores, em termos de tamanho, né? E no caso, os plasmídios, eles têm uma limitação aí de aproximadamente 10.000 pares de base. E, de fato, essa questão de que os introns, eles não codificam, e a gente vai... Isso, viu, senador? É uma coisa que a gente vai falar mais em detalhe aí numa próxima aula, tá? Mas eu acho que a questão de exo e intron, vocês já viram na genética, ou na biologia celular, ou no ensino secundário? Da onde vocês viram, você lembra? A gente viu em genética mesmo, bastante sobre isso. Viu em genética, tá ótimo. Tá? A gente vai ver mais em detalhe isso como um passo da regulação da expressão gênica. Tá? Então, muito obrigado, senador. Vamos agora para grupo 12, senadora Joana. Tudo bom, senadora? Boa tarde, professor. Boa tarde. Vamos lá, olha. Na clonagem de DNA em vetor, a seleção branca e azul facilita a seleção de clones recombinantes, contendo a construção desejada. Isso é verdadeiro ou falso? Meu grupo colocou que é verdadeiro, porque o polylinker fica no gene LAC-Z, que codifica a beta-galactosidase. Quando tem no gene de interesse clonado, a beta-galactosidase não é mais funcional e não consegue degradar o X-gal em um precipitado insolúvel azul. Então, colônias sem o inserto são azuis, porque a beta-galactosidase seria funcional e degradaria o X-gal, e as colônias com o inserto são brancas.
Aí facilita, né? Exatamente. Tá dando para ver aqui, senadora? Eu coloquei aqui para a gente olhar. Tá dando para ver? Sim, dá sim para ver. Olha lá, o que a senadora explicou muito bem. Tá vendo aqui no vetor aqui do lado? Né? Tem aqui o gene o gene LAC-Z, que codifica a beta-galactosidase, e a região do polylinker, gente, isso aqui é tudo engenheirado, tá certo? Para poder mudar as bases, para criar os sítios de restrição, mas sem mudar o códon, que codifica os aminoácidos corretos da LAC-Z. Se eu clonar um gene aqui no meio, eu vou repartir esse gene da LAC-Z no meio e não vai funcionar, tá certo? E a colônia vai ficar branca, porque é a colônia recombinante, tá? Quando o plasmídio fecha nele mesmo, a gente vai ver isso a semana que vem com mais detalhe lá no ateliê de clonagem, o que acontece? O gene LAC-Z continua funcional, tá? Então, ele vai converter o X-gal nesse cromóforo azul e as colônias azuis, então, elas receberam o meu vetor, mas ele não é recombinante, ele não ligou o inserto desejado. E aí você fala, por que é mais prático? Porque, olha lá, gente, antes de criar o branco e azul, era desse jeito que você fazia. Olha, você vai transformar o plasmídio. Aquilo que eu falei para vocês, algumas bactérias vão ser transformadas, outras não. Você vai plaquear no meio que tem epsilina, então você está levando um gene de resistência à epsilina no plasmídio, só vai crescer as células que foram transformadas, tá certo? Só que a transformação pode ser, aqui a gente vê à esquerda, tá certo? Do vetor que religou nele mesmo ou no vetor recombinante. Nesse caso aqui, olha, o vetor recombinante entrou um pedaço de DNA no meio do gene de resistência à epsilina. Tá? Então, isso aqui já me dá, se eu tiver o sistema branco e azul, nessa etapa aqui, eu já teria distinguido quem é o meu vetor, desculpa, o meu clone de bactéria que recebeu o meu plasmídio recombinante. Se eu não tiver o branco e azul, eu tenho que fazer essa réplica de pegar cada colônia, a gente vai falar isso depois, então é um passo a mais que demora mais para ter o resultado, que utiliza mais recursos do laboratório, que gera mais lixo plástico, que é um lixo que a gente gera muito no laboratório, e ele tem que ser tratado como lixo hospitalar, então tem um peso ambiental aí também, tá? Então, beleza, ótimo. Ficou claro aí, pessoal? Senadora, eu expliquei direito? Sim, certinho. É isso aí, né? Ficou vendo ali a figurinha, acho que fica mais claro, né? Aqui, olha, verdadeiro, senadora Bruna, ok. Vamos lá agora, então, senadora Maria Eduarda. Vamos seguir aqui nas nossas questões. Boa tarde, professor. Né, pessoal? Boa tarde, senadora. Vamos lá, olha. Uma construção para a expressão de um biofármaco em células hospedeiras, podemos pensar na insulina, mais conhecido, né? Uma construção para expressar um biofármaco em célula hospedeira deve ser montada, né, desenhada com os seguintes módulos funcionais na direção 5', 3'. Promotor, sequência codificadora e terminador. Seria verdadeiro ou falso? Professor, a gente chegou à conclusão que essa alternativa é verdadeira, porque o promotor é uma sequência de DNA que o aparato de transcrição reconhece e se liga. Já a região codificadora é uma sequência de nucleotídeos de DNA, que é copiada em uma molécula de RNA, e os terminadores são sequências de nucleotídeos que sinalizam onde a transcrição deve terminar. Perfeito, perfeito. Então, ali, né, você vai expressar um biofármaco, né, senador? Não adianta ter só a região que codifica a proteína biofármaco, você tem que ter as instruções para que aquele gene seja transcrito e depois traduzido, né? Então, o promotor, como foi muito bem explicado, o promotor fica a 5' da região codificadora, tá certo? A gente vai trabalhar isso bem a semana que vem no ateliê, tá? Então, ali, a partir dali, a RNA polimerase vai se ligar e vai transcrever o gene e tem a sequência terminadora. E o interessante também nesse enunciado é quando a gente fala em módulos funcionais, tá certo? Porque a gente pode entender tudo isso como um Lego, tá certo? Esse Lego, a gente pode trocar esses elementos, a gente pode trocar o promotor, tá certo? Em relação à região codificadora, para que eu possa expressar
aquela proteína de interesse de uma maneira diferente, ou seja, ou constitutiva o tempo todo produzindo, tá certo? Ou eu posso colocar um promotor que eu consigo ligar e desligar ele, tá certo? Só vai ligar quando eu colocar um indutor, tá certo? Ou pode ser um promotor que é ativado por metal, tá certo? Por metanol, tá? Então, isso dá uma versatilidade para nós, como engenheiros genéticos, né? E para a gente poder montar o projeto que a gente quer, que a gente colocou para vocês, né? Na aula que vem, que quem ocorrer alguma ideia, pensar nesse módulo lá. E, na verdade, para a semana que vem, a gente vai pensar mais no promotor e na região codificadora, tá certo? O que eu quero produzir? Né? Eu até falei para vocês que a gente usou lá, né, para ir para Marte, né, a microalga, que tem um promotor ativado por CO2, ele expressa uma proteína que converte CO2 em O2. Não sei se já fizeram isso, mas alguém haverá de fazer. Então, muito obrigado, senador. Acho que ficou claro isso, né? Isso trabalha como módulos e... Espera aí. Ok. Perfeito. Por nada, então, vamos professor. agora... Eu que agradeço. Vamos voltar aqui, senadora Amanda. Senadora, vamos lá. Nós estamos na questão... Aqui, na questão 3D. Ainda está no tempo. Senadora, a clonagem de DNA em vetor é mais fácil de acontecer quando as extremidades dos DNAs a serem unidos são cegas abruptas, ao invés de coesivas. Vocês viram isso como verdadeiro ou falso? A gente colocou que é falso, porque as extremidades coesivas apresentam um pequeno número de nucleotídeos em cadeia simples que são capazes de se associar por ligações ponte de hidrogênio, com outra cadeia simples, em que a sequência de base seja complementar. Então, essas duas extremidades coesivas que vão se ligar, elas têm que ser compatíveis, o que acontece se os dois fragmentos que serão ligados resultarem de uma reação de restrição com uma mesma enzima. Já os fragmentos de DNA com extremidades cegas, ainda que sejam compatíveis com outros com extremidades cegas, resultantes da ação de qualquer enzima de restrição, eles não possuem a capacidade de estabelecer entre si pontes de hidrogênio por complementariedade de bases. Assim, a ligação de dois fragmentos desse tipo, quando em baixa concentração, é muito mais difícil de acontecer em relação à ligação com extremidades coesivas. Perfeito, senadora. Muito obrigado. Deixa eu mostrar aqui agora um pouquinho. Cadê isso? Certo? Esse aqui, por exemplo, olha, é o sítio de SMA1, que é uma enzima que corta blunt end. Tá vendo? Ela corta aqui no meio, bem no eixo de simetria, né? Deixa a extremidade abrupta, sempre dupla fita. Aqui nós temos, deixa eu pegar aqui, qual que é PS? Eco e Eco, que é Eco R1. Tá? Então, aqui nós temos um sítio de restrição de Eco R1 aqui nesse DNA. Tá certo? Tá aqui, ó, GATTC. Tá? Então, quando corta, a enzima vem lá, né? A subunidade reconhece a parte de cima e a parte de baixo. A outra subunidade é a parte de baixo. E cliva, vai gerar essa extremidade protuberante, tá certo? Que é simples fita. E que ela é complementar a qualquer outro DNA de qualquer outra origem cortada com a mesma enzima, tá certo? E quando a ligase vai ' na verdade, a ligase ela faz o quê, gente? Ela catalisa uma reação entre o 3'OH, tá certo? Que está aqui, e o 5'-fosfato, que está desse outro lado, tá certo? E aqui embaixo da mesma forma. Só que como eu tenho esse pareamento aqui, olha, pelas bases da extremidade coesiva, isso facilita a estabilização de que o 3'OH e o 5'-fosfato fiquem mais próximos para que a ligase faça a catálise. No caso da reação, deixa eu ver aqui, da ligação blunt end, também acontece, tá certo? Tá aqui, tem 3'OH, tá, só que tá vendo que eu não tenho aqui uma pontinha de hidrogênio para poder facilitar, para ela poder parar aqui na região e a ligase poder ter o tempo dela de fazer a ligação fosfodiéster, tá certo? Então, na verdade, o que acontece? A reação de ligação com a extremidade coesiva,
ela é mais fácil de acontecer, tá certo? Só que ela é menos versátil, porque eu preciso do quê, gente? Preciso que os dois fragmentos estejam digeridos com a mesma enzima. No caso de uma reação, peraí que eu estou fazendo aqui o meu show. No caso de uma ligação aqui, blunt-end, olha lá, eu estou digerindo, isso aqui eu digeri com SMA1, isso aqui eu digeri com EcoR5, tá certo? Então, não tem compatibilidade nenhuma, eu consigo ligar, tá certo? Eu consigo fazer, então ele dá mais versatilidade na hora de eu fazer minha construção, tá certo? Mas a ligação é um pouquinho mais difícil de fazer. Normalmente, o que a gente faz quando é uma ligação blunt-end? Opa, blunt-end que está aqui. A gente faz o seguinte, gente, a gente coloca mais enzima ligase e a gente abaixa a temperatura da reação. Então, a gente deixa, por exemplo, 16 horas durante a noite inteira. Por quê? Porque com menos temperatura, a agitação das moléculas é menor, tá certo? E com mais tempo e mais enzima, eu consigo efetuar essa ligação, com uma eficiência, na verdade, mesmo assim, menor do que quando eu faço uma ligação com extremidades coesivas, tá? E aqui, por exemplo, olha, EcoR1 é uma enzima que gera que tipo de extremidade coesiva, tá? 5' 3', 3', 5'. Então, EcoR1 gera uma extremidade 5' protuberante. Eu tenho que decorar isso? Nunca, gente. Você só tem que saber olhar aqui e falar, se aqui é 5', 3', embaixo é 3', 5' protuberante. A outra enzima aqui que eu tenho, cadê ela? PST1. Olha lá, extremidade PST1. Tá certo? Eu tenho o que aqui? Deixa eu ver. Aqui, ó. 5', 3', tá certo? 3', 5'. Então, a enzima PST1 gera uma extremidade que é 3' protuberante. Tudo bem, pessoal? Eu acho que agora e a gente vai fazer mais isso a semana que vem no nosso ateliê. Tá? É um detalhe, pessoal, mas é importante, sabe? Porque está na base de tudo que a gente pode fazer com esse DNA para poder fazer uma terapia gênica, poder fazer um biofármaco, tá certo? Essas construções. Então, expliquei bem, senadora Amanda? Sim, professor. Olha lá, hein? Se eu não explicar bem, você fala, professor, lamento, mas não explicou bem. Aí a gente se vira, aí eu vou explicar de novo. Vamos lá. Eu estou um pouco perdido aqui. Em que questão que a gente está indo agora? Clonagem, tá? Acho que agora é o 3Z, né? Senadora Juliane. Senadora Juliane, a manipulação de DNA por técnicas de biomol, engenharia genética, pode levar a questionamentos éticos importantes? Se sim, quais? Cita um ou dois, se você ocorrer, se for verdadeiro. Verdadeiro ou falso? Oi, professor. Colocamos verdadeiro. E tem vários fatores que podemos considerar nesse caso, né? Mas eu vou levantar alguns. Então, até que ponto devemos modificar o DNA de uma espécie? Seria justo realizar a engenharia genética para a modificação de gene, a fim de evitar, por exemplo, uma criança que não nasça com uma determinada doença genética, ou para modificar algum fenótipo, por exemplo, eu quero modificar a força, a cor dos olhos, ou uma outra característica. Então, pensando, tem outros exemplos, mas não sei se o senhor quer ouvir mais. Não, eu acho importante, ótimo você ter falado, porque, assim, gente, existem muitas questões. Eu estou falando aqui que eles falaram que eu respondi spoiler. Sou rei de spoiler. Muitas questões éticas que a gente vai estar falando sempre, tá certo? Por quê? Porque a tal história, gente, você vai fazer experimento, tudo envolve ética, tá certo? Mas no caso de experimentação de ciência, absolutamente você tem que ter seguir preceitos éticos, tá certo? Para você poder não ultrapassar barreiras, tá? Barreiras da própria ética e barreiras também penais, tá certo? Porque a atividade científica, ela está regulamentada em leis, tá? E pode dar, inclusive, penas de cadeia, dependendo do que você faz. Tá? Então, eu achei importante isso e a gente vai estar falando muito disso
daqui para frente no nosso curso, tá? A gente sempre lembrar essa questão da ética, inclusive pelos absurdos que a gente tem visto aqui no nosso país, coisas impensáveis, tá? Mas, enfim, isso a gente vai discutindo aí mais para frente. Obrigado, senadora. Vamos agora, o senador Iai, para a questão 3E. Não, desculpa, 4A. Estamos aqui na 4, já na 4A. Beleza, estamos indo bem. Mas acho que a gente tem que acelerar um pouco. Senador, a clonagem é a multiplicação de réplicas. E na biologia molecular, corresponde à replicação do DNA, originando cópias idênticas, sendo que a clonagem só é possível de ser realizada em organismos vivos. Isso é verdadeiro ou falso? Para o grupo. Oi. Então, a respeito dessa questão, Olá. a gente chegou na conclusão que ela é verdadeira. Pois, em biologia molecular, como está no primeiro slide da aula, está bem escrito que é a multiplicação de réplicas visando ao aumento no número de cópias de uma determinada molécula com finalidade biológica e em sistemas vivos. Então, a clonagem ela só pode ser feita em organismos vivos. Senador, vamos lembrar uma coisa aqui, olha, a gente está falando de cópias de DNA, né, no organismo vivo. E a técnica de PCR tem organismo vivo ali para a gente poder copiar sequências que a gente queira, definidas pelo primer? Eu pensei nesse aspecto também e eu não sei. Bom, eu não consegui discutir a respeito disso, porque eu tenho, com a língua portuguesa, problema para formular questões, porque não entendo ela muito bem. Então, eu não sabia como fazer essa pergunta. Mas esse aspecto que o senhor falou agora me fez pensar um pouquinho sobre esse negócio de PCR. E, considerando a técnica de PCR e se for organismos como bactérias, tecnicamente, se nós deveríamos considerar as bactérias, podemos dizer que são organismos vivos, na minha opinião. Senador, lembre-se que você está no grupo, hein? Tem que conversar aí com o grupo, trocar uma ideia. Aqui a questão fala, né? A clonagem só é possível de ser realizada em organismos. Clonagem de você, sequências de DNA, tá certo? Mas a técnica de PCR, ela foi revolucionária na ciência, inclusive levou a sua inventora a ganhar o prêmio Nobel, justamente porque ela permite você gerar cópias idênticas de DNA, de sequências que estão no genoma, tá certo? De uma maneira livre de célula, tá? Por quê? Porque os dois primers, misturados só com o DNA alvo que você quer amplificar, tá certo? Você põe na máquina e ele consegue multiplicar aquela sequência enormemente para que você possa fazer vários tipos de encaminhamentos àquela pesquisa. Tá certo? Tem aí nos nossos seminários, vai aparecer várias coisas, desde clonar um gene, ou então fazer uma análise filogenética e taxonômica. Tá? Então, essa alternativa ela é falsa, levando em consideração de que a clonagem ela é possível de ser realizada no organismo vivo, mas também in vitro, tá? Pela técnica de PCR, que ela é a técnica que permitiu isso. Né? A gente poder amplificar uma região do DNA tem 1 bilhão, bilhões de bases, você ir lá e amplificar, clonar aquela sequência específica de uma maneira in vitro. Bom, obrigado, senador. Eu que agradeço pela explicação. Vamos lá. Então, senador Matheus, para a questão 4B. Senador, vamos lá. A clonagem permite o estudo somente de moléculas de DNA quando estas são multiplicadas de formas idênticas, em quantidade suficiente para a realização de experimentos e análises moleculares. Não gostei do enunciado dessa questão. Professor, essa pergunta aqui deu uma ambiguidade no grupo, mas eu acredito que seja falsa, porque ele coloca aqui, a clonagem permite o estudo somente de moléculas de DNA. Mas a clonagem de organismos, por exemplo, de células,
Ele não especificou clonagem molecular. Entendeu? Então, a gente Entendi. acredita que Não, é mal redigida essa questão, tá? Porque eu também vejo ela de maneira ambígua. Eu que fiz, viu, gente? Eu assumo a culpa. Aqui entra uma coisa, viu, pessoal? Deixa eu falar. Isso aqui é importante, porque é uma coisa que é questão. Você fala assim, mas e aí, e agora, né? Quer dizer, tá lá no Forms, se eu responder verdadeiro, eu posso ganhar nota, se eu responder falso, eu posso perder a nota. Tá certo? Então, aqui eu sou obrigado a falar... Obrigado não, né? Eu quero falar para vocês... Deixa eu até olhar aqui, porque eu estou olhando uma coisa, preciso olhar para vocês. Que é o seguinte, pessoal, para mim, professor, coordenador aqui da UC, a nota é o menos importante, tá certo? O importante é que vocês façam responda lá o Forms, tá certo? Sabendo, tendo discutido aqui com a gente. Tanto que eu acho mais produtivo fazer o Senado molecular para depois responder o Forms do que responder antes. Mas professor, mas se eu fizer o Forms, eu vou saber todas as respostas. Mas, gente, se você souber todas as respostas e por que elas são verdadeiro ou falso, é o que a gente quer, tá certo? Se eu for lá anotar, a gente passa o gabarito, eu chego lá e põe acerto tudo e não sei nada, eu não vou saber. E o prejuízo vai ficar para vocês, né? Então, eu sei que vocês não vão fazer isso. Então, aqui, nesse caso, é o tipo da questão que, mas eu vou ganhar, eu vou perder a nota. Gente, na verdade é assim, nós temos 300 alunos, tá certo? Nessa UC. Esse formulário, além dele alavancar tudo que a gente está discutindo aqui no Senado Molecular, tá certo? Ele permite que eu saiba quem está fazendo a disciplina, a UC. Né? Porque vamos supor, eu desisti, não quero mais saber, tranquei, larguei a Unifesp, mas eu não vou saber, continuar na pasta verde, tudo. Então, é uma forma de eu saber, não estou controlando frequência, estou vendo a participação, porque a avaliação aqui é continuada, tá certo? Se eu vejo lá, chegou lá no final do semestre, a pessoa não entregou nada, é porque eu vou entrar em contato com ela. Eu falei, escuta, você tá fazendo a matéria ou não está? Tá? Porque eu não posso aprovar uma pessoa que não participou de nada, e nem a pessoa vai querer porque ela desistiu. É só isso, tá certo? Então, eventualmente, nesse caso aí, eu acertei, eu errei. Na verdade, eu coloquei, do jeito que eu escrevi aqui, mal escrito, eu coloquei verdadeira, tá certo? Mas foi porque isso, gente, porque eu tinha que fazer esse questionário, esses questionários são maiores do que eu gostaria, tá certo? Mas por que isso? Porque a turma do noturno são 23 grupos. Então, assim, estou tentando, né, criar 20, às vezes é difícil criar 23 questões, eu estou vendo um jeito aí, mas vocês me desculpem, eu diria que pode ser verdadeiro ou falso, viu, senador? Você entende assim também? Entendi. Senador, Eu achei que ficou entendeu, esquisita né? essa parte, porque ele não Ficou, né? especificou a clonagem, aí eu fiquei meio geral, assim, tipo, mas se for uma clonagem de outra coisa, entendeu? Mas beleza, mas eu entendi. Porque assim, olha, é porque aqui, na verdade, o foco foi o DNA, tá certo? A clonagem, estando errado, ou mal escrito, o que eu quis dizer é o seguinte, você vai clonar moléculas de DNA, ou seja, produzir cópias dela para você ter quantidade para realizar os experimentos que a gente chama de downstream. Né? Isso é uma palavra chique, viu, gente? Falou, olha, eu fiz lá um PCR, agora eu vou para as etapas downstream. O que é o downstream? É o que você vai fazer com aquele produto de PCR. Eu vou clonar, ou eu vou sequenciar, tá certo? O que eu vou fazer com aquilo? Tudo que você fizer depois são as etapas posteriores, ou do inglês downstream. Eu dei o foco no DNA, mas ficou confuso, tá? Peço desculpa. Tá, então que ele Vamos tá falando para a que próxima. você utiliza a clonagem para gerar um estoque de material, digamos assim. Que pode ser o plasmídio ou a proteína que você quer Produzir codificar. em quantidade para você realizar os experimentos que você tem que fazer depois. Isso. Tá certo? Porque se eu quero, por exemplo, pegar um DNA e cortar com uma enzima de restrição, eu tenho que produzir aquele DNA em quantidade. Não adianta eu ter uma molécula que não vai resolver nada. Tá? Então, foi nesse sentido. Mas, vou até colocar aqui, questão ruim. Questão a refazer. Tá? Pronto, gente, vamos lá. Obrigado, senador. Professor. Vamos agora, senadora Alícia, do grupo 5, senadora, vou ler o enunciado. O DNA genômico, contendo todo o patrimônio genético de um organismo,
É uma molécula grande que pode conter milhões ou bilhões de pares de nucleotídeos alinhados em sequências específicas. Para o estudo de todas as informações contidas no genoma, podemos fragmentar o DNA genômico em pedaços menores e clonar em vetores, gerando bibliotecas de clones contendo fragmentos do genoma sob estudo. Vocês entenderam essa afirmação como verdadeira ou falsa? Então, eu coloquei como verdadeira, porque acho que uma das funções da clonagem é a identificação dos genes, né? E aí, dessa forma, a gente pode construir as bibliotecas de clones para ser realizado o estudo. Exatamente, senadora. Você imaginar que você vai trabalhar com um genoma que tem 1 bilhão de pares de base, não dá para trabalhar com uma molécula desse tamanho, mas você pode justamente fragmentar em pequenos fascículos, tá certo? E ter aquela enciclopédia que você vai poder, então, ter os capítulos, cada um num plasmídio, num clone diferente, para você poder estudar os assuntos que te interessam. Tá certo? Então, esse tipo de questão, gente, olha lá, é uma questão verdadeira e tem todo um raciocínio aqui, né? Você tem lá um patrimônio genético alinhado aí para você fazer. Então, o intuito desses enunciados grandes também, eles constroem conhecimento para a gente, né? Porque a gente foge da decoreba, né? Ali está contada uma história. Eventualmente, se tem uma coisa que é falso, a gente entende aquilo e a história continua sendo contada corretamente. Tá? Então, esse é o objetivo nosso. Espero que... E aí você tem que falar para mim depois, né? Ou agora, enfim, se isso funciona ou não, né? Ou se eu deixo isso só para vocês. Eu acho que eu ainda estou sugestionado a achar que contribui, sabe? Para a gente poder guardar essa informação, tá? E levar para a vida da gente. Obrigado, senadora. Vamos para agora a senadora Franciele, do grupo 6. Senadora, a manipulação racional do DNA através do corte da molécula com enzimas de restrição, tesouras moleculares, e ligação com ligase, de modo a gerar construções de DNA com pedaços, fragmentos, unidos para atender à necessidade do design funcional original do seu projeto, no caso de um plasmídio recombinante, são características básicas da engenharia genética. Verdadeiro ou falso? A professora, a gente colocou como verdadeira, que o engenheiro precisaria saber o local da clonagem molecular para que ocorra a fragmentação do DNA de interesse, o corta e cola, de modo a ser reproduzida e multiplicada de maneira correta. Perfeitamente, perfeitamente. Uma questão que eu fiquei com uma questão minha mesmo, que eu fiquei com um pouco de dúvida, quando ele fala design funcional original do projeto. Mas como você está tendo a manipulação racional? Design funcional original do projeto. Então, primeiro, a gente está... Gente, porque isso aí é o que fui fazendo, né? Então, está na minha cabeça. Lógico, pode ficar dúvida. Então, primeiro, funcional, design funcional. Eu quero produzir uma insulina recombinante que seja... que eu possa colocar no injetável para um paciente humano. Tá certo? Então, uma coisa que vai funcionar para um determinado desígnio. Tá certo? Ou então eu quero ter uma bactéria que vá num ambiente poluído e ela consiga, então, metabolizar aquele poluente. Tá certo? Então, isso está no seu projeto original. Tá certo? E aí você tem que ter o quê? O design funcional, tá certo? O que eu preciso desenhar ali? Eu preciso ter um promotor, uma região codificadora, uma região terminadora. A região codificadora é a enzima que vai degradar o poluente. O promotor, ele é um promotor liga-desliga, que ele só vai funcionar quando o poluente dizer para ele, funcione porque você vai me degradar. Entendeu? É a questão lá do design, do projeto. Tá? A gente vai falar... Ficou claro, senadora? Porque senão eu explico de novo. Ficou assim, professor. Obrigada. Né? Você vê, é sempre assim, atender a necessidade do design funcional original do projeto. É o que você quer fazer. É isso que eu acho interessante. Né? A gente tem um projeto, a gente pensa as ideias, e na aula que vem a gente vai pensar essas ideias aí no nosso ateliê. Obrigado, senadora. Vamos agora para a senadora Fernanda, do grupo 7, a última questão da 4. Avanços na tecnologia do DNA recombinante foram possibilitados pelo uso, pela primeira vez na ciência, isso aqui já dá um problema, isso, do modelo biológico de infecção de bacteriófagos em bactérias hospedeiras,
evidenciando as enzimas de restrição e a possibilidade de construção de moléculas de DNA engenheiradas. Boa. Como que vocês entenderam? A gente colocou, professor, que é verdadeira, porque realmente um grande passo em direção à biologia molecular moderna foi a descoberta das enzimas de restrição. E quando a gente fala das endonucleases, né, a gente sabe que elas fazem parte do sistema chamado restrição-modificação. E a função biológica desse sistema é proteger as bactérias contra o ataque de bacteriófagos, pois as endonucleases de restrição, elas clivam o DNA viral quando ele entra na célula, impedindo que o bacteriófago inicie o ciclo infeccioso. Então, desse modo, essas enzimas funcionam como um mecanismo de defesa para essas bactérias que as contêm, e além disso, as enzimas de restrição também são ferramentas básicas no processo de clonagem. Perfeito, senadora. Perfeito, perfeito. E lembrando aí que esse modelo, né, aí a gente está falando do DNA recombinante, né, realmente foi essa questão de identificar as enzimas de restrição nesse sistema, né, de bacteriófago e bactéria. Mas lembrar que esse sistema, vocês vão ver que interessante, a gente vai estar falando dele, assim, ao longo do curso, porque a gente ouviu falar lá atrás na experiência do liquidificador. Lembra? Não tinha nada a ver com enzima de restrição, mas foi utilizado naquele experimento que bateu o martelo. O DNA é a molécula da hereditariedade, né? Então, olha que interessante, né? Um modelo que ele tem uma simplicidade, mas ele permite a gente poder investigar diferentes aspectos aí da ciência. Né? Fica interessante. E nós vamos ver ainda, vamos rever ainda esse sistema mais para frente. Obrigado, senadora. Ó, acho que está indo no tempo aqui, né? Vamos lá. Agora a questão 5, senadora Tatiana. Senadora, através da clonagem, podemos isolar genes para estudos específicos, como aqueles implicados em tumores, genes e câncer, ou para criar um organismo transgênico. Então, primeiro, isso é verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Verdadeiro, né? A gente pode isolar esses genes. Vocês têm alguma coisa para falar? Então, na questão de identificação de genes, a gente pode fazer tipo a construção de bibliotecas, né? Tanto que tem um projeto no Brasil, que começou no passado, chamado Genomas Brasil, que estão fazendo um estudo dos genes da população brasileira para identificar alguma fragilidade, para desenvolver ou reforçar políticas de saúde pública. Então, por exemplo, se uma população tem uma quantidade considerável de pessoas com gene BRCA, que está relacionada ao câncer de mama. Então, você pode reforçar já a política nacional contra o câncer de mama, né, do Outubro Rosa. E também ele auxilia na construção de biblioteca também para pesquisas futuras, por exemplo, de micro-organismos infecciosos, apesar de que algumas micro-organismos causadores de doenças negligenciáveis, a gente tem muita pouca informação, por exemplo, Leishmania, que foi um dos projetos de mestrado de um amigo meu. E também, além disso tudo, também você pode fazer biofármacos, como insulina, anticorpos monoclonais e edição de genes e criação de organismos transgênicos. Perfeito. Aí você já respondeu o complemento aqui, né, da questão, porque muitas vezes eu coloco isso, né, pessoal, um enunciadinho para ver verdadeiro ou falso e o complemento para a gente poder discutir. Você falou uma coisa interessante que me chamou a atenção, senadora, que foi, deixa eu ver se eu retomo aqui, criar um organismo transgênico, peraí, o que você falou mesmo? Sim, a questão, pessoal, aí a gente vai para a valorização da ciência nacional e divulgação científica, tá certo? Senadora, você falou da questão da leishmaniose, né, uma doença negligenciável, tá certo? / doença de país pobre, né, e eu acho que é importante a gente ter isso em mente, inclusive conversar, e quando vocês puderem fazer uma ação de extensão, ou conversar na família, a questão do quê, pessoal? Que a gente não compra tudo dos países desenvolvidos, tá certo? Porque o que é negligenciado é porque não tem interesse para eles gastarem naquilo, para poder resolver aquele problema que eles não têm, ou têm em menor quantidade. Ou seja, essas questões, são problemas nossos, que nós temos que resolver valorizando a nossa pesquisa, valorizando a nossa ciência, valorizando vocês, tá certo? Na iniciação, no TCC,
no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado. E como isso, gente? Tendo bolsa, tendo financiamento, que é investimento, não é gasto. Tá certo? Então, isso é para sempre reforçar o quê, gente? Que não se pode destruir, tá, todo o sistema de financiamento da pesquisa no país. Por quê? Porque sem isso, a gente não vai comprar, tá, as coisas. Já ficou claro isso, inclusive agora, nessa questão da pandemia de Covid-19, tá certo? Com quebra de estoque de coisas que só a China e a Índia fazia, tá certo? Os kits, todo mundo vivenciou isso, tá certo? Não tinha como comprar porque não tinha no mercado, tá certo? Por quê? Porque o que tinha no Brasil foi desmontado, as empresas, tá certo? Vocês estão fazendo farmácia, vocês devem estar vendo isso, tá? A quantidade de linhas de produção de produtos farmacêuticos, não digo nem insumos, tá? Mas de produtos que estão deixando de ser realizados no país, tá certo? Então, isso é muito ruim para a gente, é ruim para vocês, como futuros profissionais, tá certo? Então, é importante a gente ter isso em mente, tá bom? Obrigado, senadora. Vamos para a próxima, aqui, questão 5B, né? Senadora Kimberly. Na construção de DNA recombinante, as extremidades e fragmentos de DNA digeridos com enzima de restrição diferentes, que geram extremidades distintas, coesivas, podem ser unidas numa reação utilizando a enzima DNA ligase. Isso é verdadeiro ou falso? O meu grupo colocou como falso, porque se as extremidades de DNA forem digeridas com enzimas de restrição diferentes, elas não podem ser unidas porque não têm terminações complementares. Daí eu coloquei também assim, somente se 2 pedaços de DNA tiverem terminações complementares, aí a DNA ligase pode juntá-las e fazer uma molécula intacta. Só que, professor, eu fiquei com uma dúvida agora, quando na questão fala assim, geram extremidades distintas. O senhor quis dizer 2 extremidades diferentes coesivas ou, tipo, por exemplo, uma coesiva e uma abrupta? Também pode ser, mas olha aqui, por exemplo, EcoR1, tá certo? EcoR1 gera uma extremidade 5 linha protuberante, 5 linha protuberante. PST1, eu acho que está errado aqui, PST1, olha aqui, gera uma extremidade 3 linha protuberante, tá vendo? Não tem como ligar nada aqui. Mesmo que fosse igual, quer dizer, mesmo que fosse 3 linha e 3 linha, não ia dar complementaridade de base. Então, você não consegue ligar 2 fragmentos de DNA digerido com enzimas diferentes que geram extremidades coesivas, porque não vai ter a complementaridade de bases na região protuberante. Ah, entendi. Obrigada. Legal. Obrigado a você, senadora. Vamos para o próximo, então, está aqui no tempo. Senadora Bruna. Um vetor de clonagem de origem plasmidial deve ter uma origem de transcrição, ORI, compatível com a célula hospedeira que será transformada, e uma marca de seleção que confira resistência a um antibiótico específico à célula hospedeira transformada. Isso é verdadeiro ou falso? Para o grupo 10. Grupo 10. Senadora Bruna. A Bruna está colocando no chat. Estão me ouvindo? Ah, é. Ô, Bruna, perdão. Poxa vida, desculpa. Então, deixa eu ver se essa questão aqui tem uma pegadinha nela. Vamos lá. Só alguma dúvida? Lembra que tem o Reensina, tá certo? Eu gostaria, talvez, de ganhar mais tempo com... Mais para frente, eu acho que eu não vou fazer esses formulários com tantas questões, tá certo? Eu gostaria que a gente pudesse trabalhar outras coisas também, falar dos vídeos, projetar alguns vídeos, a gente trocar umas ideias, começar a falar de seminários, tá? Para não ficar só... Porque o que acontece, pessoal? Isso a gente já sabe, tá certo?
A gente chega mais ou menos no meio do semestre, a gente está entrando aí, tudo bem que vocês ainda estão na 4ª semana, mas agora vai acelerar. A gente vai perdendo fôlego, né? Vai ficando cansado, vai ficar... Então, assim, o objetivo aqui nós no Biomol é animar, tem essa animação. Então, para a gente sempre deixar gravado, eventualmente, estou desanimado, não vou aparecer lá no síncrono, mas se tiver um vídeo legal do síncrono para ver depois, eu vejo depois. Então, eu acho que o princípio de ser animado, de ser legal, é a gente poder também variar um pouco, né, a maneira. Ainda mais agora, assim, nesse momento que a gente está fim de ano, final de ensino remoto, esperemos, né? Então, vamos lá, ainda não veio a resposta aqui? Ou veio, gente? Eu não estou conseguindo ver. Você me ajuda, Sofia? O senhor quer que eu leia? Eu quero, por favor. Meu grupo colocou como falso. Um vetor de clonagem precisa ter uma origem de replicação e não de transcrição. Essa origem de replicação deve ser compatível com o organismo hospedeiro, pois ele vai replicar a molécula recombinante. Por exemplo, caso replique uma célula bacteriana, a origem de replicação deve ser de uma bactéria. Então, junto com a marca de seleção, ocorre a transformação do plasmídio recombinante em células hospedeiras e elas são colocadas no meio de cultura com antibióticos e, assim, o plasmídio promove a resistência. Então, a primeira parte é falsa, mas a segunda afirmação é verdadeira. Perfeito, senadora. Muito obrigada. A pegadinha era aí, né? Origem de transcrição, ORI. Não é, origem de replicação. Tá? Uma pegadinha meio boba, mesmo para a gente ter mesmo isso na cabeça. Origem de replicação, DNA no DNA, e depois a transcrição, DNA no mensageiro. Obrigado, senadora. Vamos agora ao senador Gabriel. Senador, a biologia molecular tem evoluído rapidamente e em breve poderemos produzir proteínas humanas a partir da expressão de bactéria de construções contendo genes humanos. Chegaremos nisso? Verdadeiro ou falso? Então, essa questão, a gente ficou olhando ela, eu achei ela até bem esquisita, principalmente pela parte que ele fala em breve poderemos produzir. Porque a gente acredita que essa questão seja falsa, porque essa técnica de produzir proteínas humanas a partir da expressão de bactérias já acontece, né? E é um exemplo a fabricação de insulina pela E. coli, que o senhor até menciona na aula. Então a gente acha que seja falsa, mas... Exatamente. Entendeu? Então, isso é verdadeiro, né? Falsa questão, verdadeiro que já se produz. A insulina recombinante já produzida em bactéria há 40 anos. Tá? Então, era mais para a gente ter essa noção aí do tempo, né? Já estamos produzindo cada vez mais, viu, pessoal? Os biofármacos, aí a gente vai falar bastante disso. Vou correr agora, porque a gente tem mais 10 minutos, que é o tempo da espera do vídeo, tá? Obrigado, senador. Senadora Joana, plasmídios vetores de origem comercial possuem uma região chamada sítio múltiplo de clonagem ou polilinker, contendo sítios únicos para enzimas de restrição distintas, o que aumenta as possibilidades de clonagem de um fragmento de DNA contendo o gene de interesse, flanqueado pelos sítios de reconhecimento para essas enzimas em volta dele. Verdadeiro ou falso, senadora? O meu grupo colocou que é verdadeira, porque o polilinker é a região onde o DNA recombinante pode ser inserido sem tirar a ordem dos elementos, garantindo que o plasmídio seja funcional. E aumenta as possibilidades de clonagem, pois o polilinker, por ter sítio de restrição de várias enzimas, ele responde a uma grande quantidade dessas enzimas de restrição. Perfeito, senadora. E isso a gente veremos, né, no ateliê semana que vem. Obrigado, senadora. Vamos partir para as últimas agora, né? Sexta questão. Então, vamos aqui, senadora Maria Eduarda. Em biologia molecular, a transformação corresponde à entrada na célula hospedeira de uma construção de DNA recombinante exógeno em células eletrocompetentes ou células quimiocompetentes. Complemento para o Senado molecular. Qual a diferença entre esses métodos de transformação e utilizado no experimento dos ratinhos realizado por Griffith? Então, primeiro, essa primeira parte aqui seria verdadeira ou falsa, senadora? Professora, a gente chega à conclusão que a alternativa é verdadeira, porque o processo de tornar células bacterianas competentes a serem transformadas geneticamente pode ocorrer de duas formas distintas.
quimicamente, onde as células quimiocompetentes, ao serem tratadas como cálcio, passam a ter membranas mais permeáveis. Após isso, é aplicado um choque elétrico que promove a formação de poros transitórios na membrana, permitindo a entrada do plasmídio na bactéria. E o segundo é a denominação eletroporação, em que as células eletrocompetentes, após serem lavadas com água pura para a eliminação de todo o sal e misturadas com os plasmídios recombinantes, sofrem um choque elétrico que altera a permeabilidade da membrana e gera os poros transitórios, fazendo com que o plasmídio entre na bactéria. Perfeito. E agora a isso, diferença? E o Griffith? O A Griffith, ele usou diferença o quê? é que os métodos de transformação citados e o experimento dos ratinhos é que o Griffith utilizou bactérias naturalmente competentes, ou seja, células que possuíam proteínas em sua membrana que permitiam a entrada do DNA sem que fosse necessária a utilização de estímulos externos, como choque térmico e elétrico, para deixá-las competentes. Perfeito, senador. Olha que legal, gente. Eu acho que a discussão de uma questão dessa, ela traz tantos elementos, assim, né? Não sai da decoreba e a gente, é a minha impressão, hein, gente? Depois vocês vão me falar. Obrigado, senadora. Agora estou correndo desesperadamente. Por nada, Vamos lá. Olha, foi muito bom. Senadora Amanda. Senadora, a seleção branca e azul de clones de bactéria contendo plasmídio recombinante facilita a identificação de clones recombinantes em relação à seleção utilizando réplicas de culturas de clones em meios contendo antibiótico. Isso aqui também já foi um mega spoiler, né? Lá antes, Professor, posso interromper um vamos pouquinho? lá. Essa pergunta não é a minha? Do grupo 4? Pode. Ou eu vi errado? Professor, eu acho que a partir de senadora... agora você sorteou aleatoriamente. Desculpa, foi, porque eu segui exatamente grupo 4, 6B. Então sou eu vamos lá, mesmo. grupo 4, Matheus, senador Matheus. Isso. Meu grupo acredita que essa alternativa seja verdadeira. Agora, a justificativa acho que você já deu lá atrás, quando a Joana falou uma pergunta sobre a seleção branca e azul. Já contei tudo, né? Abri slide, tudo. A parte do branco e azul, você falou até por que é assim, porque que ela digere, como que a cultura fica branca e qual parte que corta, né? A seleção por antibiótico tem aquele trecho que consome mais tempo, que é quando ele aplica o antibiótico, pode ser que o plasmídio não tenha o gene do jeito que você quer, ou ele veio ao contrário, ou ele resselecionou sem o gene, e aí pode ser que ele resista ao antibiótico e não tenha o gene que você precisa. Aí você tem que fazer mais uma cultura, mais uma colônia, e gastar o seu tempo fazendo isso. Isso. Se você usa a seleção por branco e azul, isso não acontece, você pula esse passo. Então, acredito que essa seja a resposta. Obrigado, senador. Isso. Muitos vetores comerciais oferecem seleção branca e azul para facilitar a vida da gente. A propósito, vamos lá, professor, quanto tempo que isso usa, essa parte de você fazer a colônia de novo? Desculpa, acho que eu não entendi sua questão. Quando você usa o método por antibiótico, você tem que refazer as colônias, certo? Quando você chega àquele ponto que você já usou o antibiótico uma vez. Sim. Quanto tempo? Não, então, na verdade, não se usa mais, viu? A gente usa tudo branco e azul hoje em dia mesmo, a seleção que a gente usa. Tá? Porque justamente facilitou tanto que hoje em dia sempre tem lá no vetor um pedacinho com um LAC Z para poder clonar ali no meio e ter a seleção branca e azul. Entendi, mas tem alguma noção do tempo que leva para refazer a colônia? É coisa assim de uns 2 dias a mais. Você entende? Pode ser o tempo de você estar atrasado para entregar o relatório na FAPESP, que é bem ruim. Realmente. A gente está sempre desesperado contra o tempo. Entendi, professor. Obrigado, senador. Obrigado. Vamos ver então, a 7 agora. Obrigado. Senadora Bruna, do grupo 10. Senadora, isso aqui é interessante lá. Se a gente conseguir fazer essa de baixo, a gente deixa da questão 9 para fazer no começo da aula que vem, da semana que vem. Admitindo que o genoma humano tem 3 bilhões de pares de base, quantos fragmentos seriam gerados ao digerir com uma enzima de restrição que reconhece sequência específica de 4 bases? E para uma enzima que tem por sítio uma enzima que reconhece 8 bases? Vocês chegaram nesse resultado, senadora? Aqui é a senadora Bruna, né, do grupo 10. Acho que ela está colocando lá.
né? Eu já vou fazer a última questão, porque eu fico aqui com o tempo. No grupo 8... já falou? Espera aí, vamos ver aqui. É que eu leio? 3 bilhões. Isso, por favor. Utilizando a fórmula da frequência em que ocorrem, isto é, 4 elevado a n, onde n é o número de pares de bases no sítio de restrição. Logo, para uma sequência específica de 4 bases, 4 elevado a 4 é igual a 250 BP. Então, 3 bilhões dividido por 256 é igual a 11.718.750. Para 8 bases específicas, 4 elevado a 8, 65.536. Então, 3 bilhões dividido por 65.536 é igual a 45.776,36. Perfeito. Então, aí você vê, né, a escolha que você pode ter, né? Se você quer estudar um genoma, e aí você pode querer fragmentar ele mais ou menos, né? Se eu usar uma enzima de 8 bases, eu posso ter o meu genoma todo, tá, em 45.000 clones. Se eu digerir com 4 bases, eu vou precisar de 11 milhões, né, de clones. Então, é isso que vai te permitir escolher tendo essas ferramentas. Tá bom, pessoal? E vamos partir para a última, que eu acho essa aqui bem importante e interessante. E aí a gente interrompe aqui a nossa gravação. A questão 8 é o grupo 9, senadora Kimberly. Senadora, a cada quantas bases um oligonucleotídeo iniciador ou primer de 16 nucleotídeos teria a chance de encontrar sua sequência complementar para hibridizar numa reação de PCR? Então, no meu grupo, a gente também utilizou a fórmula, né? 4 elevado a n. E o n, a gente colocou como valendo o 16 nucleotídeos. Então, deu a cada 4.294.967.296 pares de base. Perfeito, senadora. Então, isso, pessoal, mostra o quê? Que com um número discreto de bases, você imagina, um primer com 16 nucleotídeos, a chance de eu encontrar aquela mesma sequência de 16 nucleotídeos, né, sendo que você tem 4 possibilidades para cada posição, vai para 4 bilhões, que é maior, inclusive, do que o número de bases no genoma humano. Então, isso para dizer o quê, pessoal? Que um número pequeno de bases, ele tem uma alta especificidade. A gente vai retomar isso depois do ateliê de clonagem, quando a gente for falar das sondas. Mas isso já explica para a gente também a questão do PCR, tá certo? Que a gente pode, então, utilizar fragmentos que são altamente específicos, ou seja, a possibilidade de ter aquela mesma sequência naquele DNA que você está utilizando é muito baixa. Tá? Por quê? Porque a probabilidade, devido à alta especificidade, vai dar nisso que a gente viu aqui, tá? 16 nucleotídeos a cada 4 bilhões de bases que eu tenho a chance de encontrar aquela mesma sequência. Tá? Já vai para uma coisa meio mega sena. Ficou claro isso, pessoal? Ficou tranquilo? E aqui eu vou parar de gravar, tá certo? A nossa aula, só um segundo. Por favor, não saiam, vamos interromper aqui. Depois eu já coloco lá no